Ora, sejam bem-vindos a esta emissão da Prova Oral, que é bastante especial, porque vamos juntar dois grandes vultos, Cruzeiro Seixas e Walter Ugumem. Os dois juntam-se numa exposição onde ambos provam que sabem desenhar, mas é uma junção bastante improvável. Aliás, eu até posso começar por aí, que é como é que se conheceram. Mas antes disso, convém aqui relembrar que estamos a entrevistar a pessoa com maior idade que alguma vez passou por este programa. Vamos entrevistar alguém que tem 97 anos. Walter, quantos anos é que tu tens? Queres dizer? Não. Eu tenho 46. 46 anos e 97 anos. Como é que vocês se conheceram? Lembra-se como é que conheceu o Walter Ugumem? Através de um livro que o Walter Ugumem publicou há muitos anos. Ele, já me esqueci há quantos anos foi. Quase 18, 20, quase 20. Imagino. Acho que foi o seu primeiro livro, não foi? Foi o meu primeiro. É muito curioso. Tu basicamente foste editor do Cruzeiro Seixas, ou não? Publicamos na altura, eu e o Jorge Reis Sá, publicamos a poesia completa do Artur de Cruzeiro Seixas. E ele fez a capa do meu primeiro romance, e por isso, na altura, no meu primeiro romance, chamado O Nosso Reino, há um senhor, que ali é uma personagem, mas há um senhor chamado Sr. Seixas, e que pinta incrivelmente bem, e que os miúdos da aldeia admiram profundamente. Diz-se no romance que o Sr. Seixas se inclinava sobre as crianças com a sua cabeleira branca como se fosse um candeeiro aceso, iluminava no fundo os espíritos dos miúdos. E era uma homenagem, a minha homenagem ao Artur do Cruzeiro Seixas, que depois teve a amabilidade de fazer a ilustração da capa, fez uma belíssima imagem para a capa do livro. Aliás, a notoriedade de Artur Cruzeiro Seixas começa justamente quando faz desenhos para um livro do Mário Cesarini. Isto em que ano? Estávamos em 1900... Datas comigo é terrível, sabe? Não. Mas, sim, mas já há muito tempo. Sim, foi para a Cidade Queimada, do Mário Cesarini. 3 desenhos, não é? E ele escreveu, depois a agradecer-me os desenhos, uma coisa muito engraçada, em que eu tenho de cor, mas é muito grande para estar a repetir, não é? E que é muito bonita e definidora. Diga lá, se souber. Todos os desenhos desta série têm o poder de tornar metafísicos elementos quase exclusivamente sensuais. Ora, esta é a grande defesa, e é única. Não vejo em mais ninguém a chave com que tapas, acrescentas, sonhas. Tornar metafísica em si um corpo físico lineado. Agora já me lembro o resto. Mas depois o Cesarini fez-lhe aí uma trafolhice qualquer quando foi do Titânia, não foi? Ele escreveu muita coisa sobre mim, não é? E dedicou um poema. Não é? Poema não sei de cor. Assim como o Herberto Helder. O já dedicou-me um enorme, não é? São 6 páginas, não sei. Enorme, belíssimo poema. O Araújo da Fonseca também. Já agora, hoje estamos a gravar no dia 25 de Abril. Há quem diga que o surrealismo também foi uma revolução. Aliás, viu a dizer da altura que não só foi uma revolução, como é a revolução. Afinal, o que é o surrealismo e que importância é que tem o 25 de Abril para si? Imensa, porque realmente foi uma grande satisfação, embora era inevitável que ela ia acontecer naquele tempo mais próximo, a seguir à queda do Salazar, não é? O Salazar, depois da queda, já não se pode dizer com clareza que houve uma revolução, não é? Porque depois do Salazar desaparecer, acabou tudo. Com ele acabou-se realmente aquele regime horrível, não é? Que era um regime que tinha... O Salazar era um homem estreito de inteligência e que via tudo pela Igreja Católica. Através de um... Pode-se fazer tudo, mas nunca se confessa, não é? Nunca dizer aquilo que se faz, não é? E depois Deus perdoa, não é? Deus está sempre lá no sítio para perdoar tudo, não é? Pegar tudo isto, realmente... E ainda continua a ser para muita gente, não é? Claro que eu hoje penso que
no espanto do Breton, se cá voltasse e se visse passados estes anos todos, depois do ataque que os soleristas fizeram à religião católica, como ela continua, não é? Por um processo de adaptação repelente. Não é? Qualquer dia, mais anos, menos anos, vamos ver o Papa entrar à hora em que entram os operários numa fábrica, não é? Sair à hora que saem os operários de uma fábrica, até, quer dizer, tudo é possível com aquela gente, não é? Já agora, uma pergunta, Walter. O Walter, se ainda não repararam, vão perceber ao longo do programa, vai ser uma espécie de, mais do que um entrevistado, também entrevistador, não é? Mas, Walter, tu és sempre um extraordinário entrevistado e eu não posso deixar esta oportunidade de também te fazer algumas perguntas. Uma delas é, o que é que significa para ti a liberdade? A liberdade, mais do que... Nós que nunca vivemos privados sem ela, não é? Sim, mas mais do que um conceito ao qual possamos aceder, é um exercício, implica um exercício de alguma coisa. E por isso, de alguma forma, talvez o 25 de Abril tendo sido uma conquista de um dia, o que ele propõe é depois uma vida inteira de qualquer esforço. E a verdade é que podemos assistir hoje, e desde algum tempo, podemos assistir a graves recuos no que diz respeito exatamente a essa questão da liberdade. E por isso, a mim interessa-me essa paulatina, essa coisa cotidiana do esforço para que não nos censurem e para que não nos impeçam o ser contra alguma coisa, o ser diferente em alguma coisa. Na verdade, para mim, a liberdade é isso, é uma espécie de celebração das diferenças, sem que isso me exclua, sem que isso me estigmatize, sem que isso me diminua, nem me retire as mesmas oportunidades que os outros possam ter. Sendo tu escritor, a tua liberdade de expressão é absolutamente fundamental na criação da tua obra. Assim como numa obra plástica. Sim, não é? claro, como é óbvio. O Artur Cruzeiro Seixas não tem net, não tem Facebook. Não usa a internet, não usa a internet. Nunca foi à internet? Não, nada. Não tem curiosidade nenhuma? Eu gosto das coisas que não sei, não é das que me podem dizer, não é? As que posso encontrar num livro são muito interessantes, mas quer dizer, há sempre qualquer coisa que eu não sei, para além daquilo que vem no livro, não é? Para além do dicionário, para além da internet, etc. Não é? Realmente há sempre coisa, e essa é que me apaixona. Não é? Portanto, não faz ideia, mas sabe o que é a internet? Nunca navegou, nunca o colocaram a navegar na internet? Todos os meus amigos são adoradores da internet, não é? E acham que é uma coisa insuperável e que realmente lhes faz muito arranjo, não é? Pois é, nós faz-nos muito arranjo, a palavra é essa. Sim. Mas a internet também pode em si, com os vários moralismos vigentes, seja nas redes sociais, podem condicionar a tua liberdade. Muitas vezes o perigoso aqui é quando tu próprio te autocensuras. Não é? Sim, mas eu acho que o grande problema no que diz respeito à liberdade que a internet traz é uma leviandade, um uso leviano da liberdade. Por isso é que eu digo que a liberdade implica uma aprendizagem no seu exercício. A liberdade é um exercício. Como conceito parado, quieto, não serve para nada, não é? É algo que ou pões em prática ou então não existe. Percebes? É um bocadinho como dizeres que és católico não praticante, então não és, percebes? Ser livre é efetivamente viver como tal, viver como alguém livre. O problema das pessoas muitas das vezes é que confundem, desde logo na novidade da internet, nas redes sociais e tudo isso, confundem o poder fazer, não é? Confundem o poder fazer com o serem simplesmente abjetas, malcriadas, inoportunas, ignorantes. Esse eu acho que é o grande desafio que está colocado à contemporaneidade. É a aprendizagem de deixarmos de ser receptores e passarmos a ser todos emissores. Já agora, Cruzeiro Seixas, em muitas entrevistas viu a dizer que o seu ódio ao dinheiro era grande e que os homens, mais do que estarem importados em fazerem coisas, estavam importados
em ganharem dinheiro? Pois, eu conheço pintores aqui em Portugal, num país onde estas coisas ditas da arte são subalternas, mas que, no entanto, ficaram milionários, não é? E o que é estranho, não é? Pintores milionários em Portugal há, não é? E realmente eu sinto-me tão satisfeito e tão leve e tão senhor de uma forma de liberdade que é a minha. Não é? Não sei se a minha forma de liberdade tem a ver com a dos outros, tem a ver comigo. Não é? E que me permite realmente viver com um tostão que é o necessário para o dia-a-dia. Não é? Às vezes falta, não é? Às vezes falta e é notório. Olha, por exemplo, gostaria de comprar um Max Ernst, por exemplo. Não é? Porque não? Estávamos a pensar em arroz e batatas e peixe fresco. Não. Walter, qual é a tua relação, por exemplo, com o dinheiro também, já agora? Eu preciso muito de ganhar dinheiro, mas por oposição ao mestre Cruzeiro Seixas eu não tenho. Eu acho que o mestre tem um certo toque de Midas, não é? O seu gesto transforma uma folha numa espécie de bocado de ouro. Eu sou muito displicente com o dinheiro. És tu que organizas as tuas contas? Sou eu que desorganizo largamente, que me perigo financeiramente. Sou muito generoso, se calhar, mais generoso que o que devia. E acabo por não consigo fazer planos a longo prazo, não consigo juntar dinheiro para não sei o quê, percebes? Ou tenho dinheiro para algo e compro, e normalmente compro aquilo que posso, no sentido em que não consigo fazer grandes planos. Já agora, a ideia geral que eu tenho é que quase todas as pessoas, não sei se é transversal, o grande objetivo da sua vida é comprarem uma casa. É a ideia que eu tenho. O grande objetivo das pessoas parece que é comprarem uma casa. É um bocadinho humilhante, mas se pensares bem, habitar, que devia de ser básico à dignidade humana, habitar acaba por ser o grande desafio da vida das pessoas. E por isso é que passam 30 anos a pagar uma casa. Eu realizei quase que isso, porque ainda da altura afastei-me do Cesarini, foi uma coisa dura, mas tinha que ser. Não é? Os nossos caminhos, em dada altura, eram divergentes. Não é? E fui para o Algarve. Não é? E trabalhar, evidentemente, não é? Ganhar os tostões. E acabei por comprar uma casita que era uma estrebaria. Não é? E toda a gente julgou que eu comprava aquilo para demolir. Não é? Está claro, a casa aquilo não tinha uma porta e uma janela, mais nada. E uma eira cá fora. Não é? E daquela eira e daquela casa, entretive-me durante 9 anos a fazer uma casa tão gira, alentejana, portanto, não é? Ou algarvia, se quiser, não é? Que hoje vivem lá. Eu não ganhei dinheiro, o tipo que meu secretário que fez a transação ficou com o dinheiro todo da venda, não é? Mas vive lá um casal de ingleses professores. Não é? Isso é engraçado. A casa é giríssima, encantadora, e deu-me imenso prazer viver ali. Não é? Depois a solidão começou a ser demais, claro. Não é? Já agora convém aqui dizer 2 outras coisas. O mestre Cruzeiro Seixas viveu não só no Algarve, nasceu na Amadora aos 5 anos, muito novo, foi para o Estoril. É possível? Estou a dizer alguma asneira? Há 5 anos. 5 anos. Aos 15 vem para Lisboa, presumo. Foi. Tudo a minha vida. Sei algumas coisas. Pelo meio esteve em África e foi justamente em África, durante esse período, que foi quantos anos é que foram? 14 anos. 14 anos ao todo. Foi só aí que escreveu poesia, porque vindo para a Europa deixou de o fazer. Porquê? Eu comecei a escrever poesia porque aqui, antes de ir para a África, dava-me diariamente com o Cesarino. Andávamos aí a pé, quilómetros por Lisboa fora, não é? Nesse tempo andava-se muito a pé, não é? E ele recitava-me os poemas que estava a fazer e outros, não é? E conversávamos e andávamos, e ia-se até ao Campo Grande a pé a conversar, não é? Era disso que tinha saudades? Era disso que tinha saudades, dessas conversas? Quando fala do Cesarino... E depois ele começou a ter novas relações e admiradores. De maneira que nessa altura eu senti-me
muito, não é? Senti que realmente lhe devia dar a liberdade completa, não é? E fui para a África e realmente em África eu senti tanto a falta dele, naqueles primeiros tempos, não tinha nada a ver com aquilo, não é? Que realmente só encontrei a poesia para fazer, não é? E fazia poesia desesperadamente. Depois, de repente, comecei a amar a África como amava a ele, não é? E pronto, e a coisa parou, e nunca mais fiz poesia. E hoje chega-me por cima e fui eu que fiz isto, não é? Mas os seus poemas são incríveis, e uma das coisas que me surpreende, e desde logo quando editamos pela primeira vez a sua poesia, estava ela toda inédita, quase praticamente inteira inédita. Uma das coisas que me surpreendeu é que o Cruzeiro Seixas tinha lives surrealistas muito antes de outros surrealistas estarem a escrever, ou seja, os seus poemas precedem em muito grandes obras de outros artistas. Eu diria que, por exemplo, o Herberto Helder é um poeta que poderia ter sido influenciado pela sua própria poesia. Ele dizia que sim, ele dizia isso, não é? Agora, realmente, eu é que sofri influências, olha, do Eluard, por exemplo, não é? Do Breton, que li nessa altura, não muito, mas tinha lido realmente bastante já, não é? E de outros poetas, o Rimbaud, não é? É essencial, não é? Enfim, muita gente, não é que o Rimbaud fosse surrealista, ele não sabia o que era surrealismo, não é? Mas realmente tudo isso foi um encontro, não é? Espantoso para eu descobrir uma maneira de respirar. O surrealismo ainda faz sentido nos dias atuais? Tá? O surrealismo ainda faz sentido nos dias atuais? Eu acho que faz tanto sentido quanto fazia quando o Breton escreveu o primeiro manifesto, não é? Isto é das poucas coisas que quase pode ser intocável, não é? É claro que há pequenos ajustamentos, mas a maioria está certa ainda hoje, não é? O lado humano, o lado profundo da coisa, não é? E claro, quando as pessoas me perguntam, quer dizer, isso mesmo, é que há dezenas, para não dizer centenas de livros sobre surrealismo, não é? Posso fazer uma biblioteca enorme sobre surrealismo. Portanto, quer dizer, não há nada como ir aos livros e ler e encontrar lá. Encontra-se tudo, não é? Há uma coisa que é importante que as pessoas saibam. Há alguns anos que não desenha porque vê muito mal, não é? Há quantos anos é que não desenha? Naturalmente, também a inspiração fugiu-me um bocadinho, não é? Isso não é verdade. Meu amigo, muito obrigado. Mas a vista, realmente, eu quero fazer o traço num sítio e o traço sai noutro, não é? Claro. Não é? Tem esta exposição. Estas coisas com o Walter não eram coisas de uma grande precisão, não é? E o desenho à pena que eu faço é um desenho clássico, não é? Ao que fazia, que estão aí, para aí alguns desenhos, não é? Era um desenho por um processo clássico de tracinhos, que têm que ser muito certos uns ao lado dos outros, não é? Até se conseguir o jogo de sombra que se pretenda, não é? Aliás, eu no final deste programa queria acabar o programa assim, que é nós darmos uma volta rápida pelas obras, só para ouvir os vossos comentários. Assim, uma coisa de 2, 3 minutos, só para vocês estarem em frente a cada uma das obras, mas não é agora, não é agora. Para já, a pergunta que eu lhe faço é: como é que é ter 97 anos? Não estou a achar graça nenhuma. Não está a achar graça, não? Não. Mas não há outro remédio, claro, não é? O que fazer a toda esta experiência, não sei, sabe? E realmente há qualquer coisa que se devia fazer com isto, não é? Mas não sei, é muito difícil, claro, é um país que não nos dá espaço para coisa nenhuma, não é? Nós precisávamos absolutamente passar esta fronteira, não é? O Walter Ugumem tem realmente dado saltos lá para fora, não é? Eu dei muito menos, não é? Justamente por não ter, por tal razão do dinheiro e talvez também por falta de iniciativa. Não é? Os tempos também eram outros e não existia a internet, não é? A internet veio mudar também as coisas. Olha, eu tenho um terror de andar de avião, não gosto nada de andar de avião. Mas das máquinas todas, a única máquina que eu gosto é o automóvel. Teve carta de condução? Teve carta de condução? Sim.
E andava 14 anos a guiar em África, não imagino o que é, a comboiada que é. Faço uma ideia. Onde tudo podia acontecer, não é? Formidável. Conta-nos uma história da África. Eu sei que é sempre uma pergunta ingrata, mas lembra-se de alguma história que nos pode contar e que lhe tenha acontecido em África? Posso a contar? Acho que todas as histórias... Olha, por exemplo, descobrir uma coisa que eu nunca vi em parte nenhuma, e há tantos livros sobre etnografia e sobre a África e sobre história. Realmente eu ia por um caminho que ninguém sabia dizer onde é que aquilo ia ter, porque os caminhos não estão demarcados, não é? Não tem tableta, da maior parte das vezes não tem tableta nenhuma, não é? E aquilo era terra batida, não é? Ia por ali fora, a fazer não sei quantos quilómetros, para chegar a um sítio qualquer, onde tinha que chegar às tantas horas, mais ou menos, não é? E de repente, o que é que eu vejo ao lado num terreno relativamente próximo? Um avião feito de pedra e cal, não é pedra, é um gesso, uma coisa qualquer assim de género, cimento, um automóvel, mas quer dizer, seria a caricatura, há fotografias, eu depois tirei fotografias, mas seria a caricatura de um automóvel, seria a caricatura de um avião, eram túmulos de sovas. E eles então achavam que a coisa máxima que podiam fazer para um soba de que gostavam, para o glorificar, era pô-lo na morte de andar de avião ou de automóvel. E isso são fotografias que eu acho realmente um documento extraordinário. O que é que a África tem que faz com que as pessoas que vivam em África ou que passem por África fiquem para sempre ligadas? É apaixonante. Não é? O clima, não é? Vem uma chuvada realmente extraordinária que inunda tudo, mas para dentro de poucos minutos. Não é? E depois pode-se andar sempre com roupa leve, não é? É muito agradável. E naquela altura havia uma coisa apaixonante, que era realmente trabalhar para a libertação daquela gente. Não é? Isso apaixonou-me desde o primeiro momento que pus o pé em África. Eu trabalhei primeiro na Marinha, não é? E a primeira vez que o barco atracou a um cais em África, eu fui para a morada para ver África. Jogava eu que da morada do navio e ia ver qualquer coisa diferente. Claro, via armazéns como há em todos os portos, não é? Mas entre os armazéns vi para aí 20 homens amarrados uns aos outros pelos pés, velhos, não é? Amarrados pelos pés, não é? Pelos tornozelos. E então perguntei aos oficiais, àquela gente de bordo, o que é aquilo? Que é aqueles homens com um aspecto miserável amarrados pelos pés? São voluntários à corda. Era o humor português para definir a escravatura. Não é? E isto foi uma coisa que me deu todo o conhecimento sobre a África desde logo. Não é? De maneira que quando pus o pé fora do barco já sabia o que é que ia encontrar, e foi isso. Não é? Já agora, muito importante, sabemos que a sua principal razão para ir para a África foi esquecer Mário Cesarini e o seu desgosto, se é que o podemos assim assumir, mas há duas coisas que são importantes, que é como é que foi o primeiro ano que lá esteve e já agora como é que foi viver na casa do governador. O governador de Angola era primo de minha mãe, de maneira que eles ofereceram-se muito amavelmente para que eu vivesse no Palácio do Governo-Geral. Bem. De maneira que eu vivia no Palácio do Governo-Geral um ano e tal, sentado à mesa, não é? À direita da minha prima, quando não havia convidados, não é? E claro, foi muito agradável. E isso não me obrigava a nada, não é? E por outro lado foi como se eu tirasse um curso de uma coisa que poderia saber por outras pessoas ou poderia ler aqui e ali, não é? Mas não, ali vir com os meus próprios olhos como era a residência de um governador, o que pensa um governador, as conversas que há, as pessoas que passam. Eu estive lá, por exemplo, em certas refeições, com o irmão do General Franco, que era embaixador aqui, não é? E ouvir aqueles tipos a falar. No quarto ao meu lado dormia o Marquês de Vila Verde, que era genro do Franco. Durante um certo tempo, claro, não é? Porque iam caçar. Não é? E depois bateu-me à porta do quarto à noite, depois de jantar, bateu-me à porta do quarto esbaforido, porque tinham umas lagartixas brancas que há lá em África e que andam coladas ao teto, não é?
e que nós vemos as moscas, os mosquitos que estão lá dentro da barriga, eles são transparentes. E então, muito aflito, que ele ia caçar crocodilos, jogava que aquilo era um crocodilo. Walter, já agora, ouves aqui a vida do mestre Cruzeiro Seixas e pensas na tua e também pensas um dia ires viver para outros países ou achas que vais viver sempre aqui? Não, eu tenho uma ansiedade muito grande de fuga, digamos, e ultimamente os meus livros até se passam em outras latitudes. Tipo a Islândia, não é? Islândia ou Japão, exatamente para me obrigarem a uma deslocação, uma espécie de abdicação desta normalidade, porque a gente às vezes convence, perante aquilo que vemos, as evidências que vemos, convencemos-nos de que são a normalidade do mundo inteiro. E é muito importante que não caiamos nesse engodo, não é? Para podermos ver a vida de outra forma e talvez até descobrirmos modos melhores, mais adequados às pessoas que somos. E por isso quero muito sair daqui. E eu nasci em África. O meu problema, o meu azar foi ter saído de lá com 2 anos e meio. Isto é, não tens e por isso qualquer não me lembro, memória, não é? Não me lembro, mas eu nasci em Angola, nasci no interior de Angola, na Lunda Sul. E adoraria. Eu estive Nunca voltaste lá? Estive na Lunda Sul com 41 anos, há uns anos, e adorei. E depois, para além de um certo despudor africano, uma sensualidade na rua, digamos assim, que é muito cativante, que mexe muito com quem lá vai. Eu adoro a África é todo um território de possibilidades, parece que está tudo assim à espera de acontecer, não é? Onde a criatividade está disponível para todas as bizarrias e todas as originalidades, e isso interessa muito, por isso eu compreendo muito bem o fascínio de alguém que faz estas imagens incríveis como o mestre. Compreendo bem o fascínio dele por África. Já agora, uma coisa que temos que obrigatoriamente falar nesta conversa é a sua relação com as coisas. Transcrevi isto. As coisas são exatamente como as pessoas. Amam-se, detestam-se, toleram-se. Será que as pessoas são coisas e as coisas são pessoas? Mestre? Quer dizer, isso é uma das muitas coisas que nós podemos tomar como exercício de um pensamento que pode durar semanas ou anos, não é? E que nunca se descobre o fim, não é? Porque o mal ou o bem, não é, das coisas é realmente elas não terem fim. Nós começamos a esgravatar e descobre-se sempre que o caminho não é por ali, é mais adiante, é mais adiante, é mais adiante, não é? É isso que eu considero que é a liberdade, não é? E isso, as coisas são pessoas, sabe, para quem é muito solitário como eu, não é? As coisas, quem era um poeta que dizia isso, não, agora não me lembro, não é? Mas quer dizer, é uma coisa do Régio, não é? E agora não me lembro, não é? Mas e como fica a sua vida nestes últimos anos, sobretudo depois da saída da casa na Rua da Rosa, a sua vida tem sido um pouco nómada, tem mudado várias vezes de casa, tem guardado e voltado a expor as suas coisas. Como é que enfrenta essa mudança contínua, essa mudança muito frequente nestes últimos 15 anos? Parece que está sempre a começar do zero, está sempre a recomeçar. É isso mesmo, não é? É recomeçar. E sempre na vaga esperança de que as coisas vão melhorar do ponto de vista da comunicação com os outros, não é? E isso realmente foi sempre o meu sonho, foi a comunicação com os outros, não é? Fazer qualquer coisa que levasse à comunicação. E isso é um esforço baldado sempre, não é? De maneira que está claro, por exemplo, quando fui para Famalicão, onde estive uns poucos anos, não é? Eles tinham propor, que foram eles da Fundação Cupertino Miranda que me convidaram a ir para lá, não é? E eu supus que ia ter uma certa autonomia e fazer coisas. Esse António Gonçalves não deixou fazer uma única coisa. Nada. De maneira que eu estive durante aqueles anos todos metido num quarto fechado com uma secretária que estava 2 horas por dia comigo, não é?
e que era a única pessoa que passava por ali. E que eu adoro, essa secretária adora-o. Essa secretária hoje adora o mestre. Ela diz que sim, não é? Muito, muito boa rapariga, muito simpática, muito simpática. É muito boa rapariga. É. E ela aprendeu muito comigo, não é? Porque, claro, tínhamos, eu extravasava tudo nessas conversas que tinha com ela. Não é? Era engraçado, era a única pessoa que passava por ali, porque eu também não tinha coragem, numa terra absolutamente desconhecida e com pouco interesse, de sair. No entanto, lá há também os primos meus, que é o Sampaio da Nova, são meus primos. Não é? E realmente eu, por 2 ou 3 vezes, convidaram-me para ir a almoçar lá à casa. Fui almoçar lá à casa, mas era um almoço que se cingia ao espaço do almoço e não ficava mais nada para um convívio diário, para um convívio intenso e sonhador como é o meu. Não é? O Sampaio da Nova ainda deve estar muito triste depois de ter perdido as eleições para o professor Marcelo. Como é que ele estará? Ele está muito esperançado, creio eu, e realmente muito entusiasmado com o seu trabalho e espero que vá fazer coisas interessantes. Não é? Já agora, como é que vê o futuro? Como é que? Como é que vê o futuro? O futuro? O meu já está escrito. Já está. O meu não estou a gostar nada, quer dizer, não acho graça nenhuma esta coisa de estar debaixo da terra. Não. Mas, cara, eu tenho a impressão que... Olha, eu estou a vê-lo com muita saúde, eu não sei se isso que eu ainda vejo em um futuro. Não é para tão cedo isso. Não é, não. Era bom que fosse rapidamente, que já está a ser um bocadinho estafante, não é? Agora, realmente, da humanidade, tenho a impressão que vai ser complicado um tempo, porque eu vejo, olhando à volta, vê-se pessoas que estão atrasadas pelo menos 50 ou 100 anos, não é? Eles não percebem nada do que está a passar hoje. Não é? Como é que essas pessoas vão dar o salto? Não vão, não é? Vão ser sacrificadas de qualquer maneira, esmagadas como um veículo que vai realmente a grande velocidade e que elas não conseguem agarrar, não é? E não querem, não é? Não querem, não é? Julgam que não querem porque elas não sabem aquilo que querem. Não é? Mestre, mas o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Eu acho que está a acontecer isso já. Né? Já é visível isso, mas que vai acentuar-se cada vez mais. Agora, realmente estamos a caminhar para qualquer coisa, não é? Estamos a caminhar com os dados espantosos da ciência e destas coisas todas para uma coisa que talvez seja melhor, haja mais entendimento entre as pessoas, etc. Agora, tudo isso é muito complicado e não se consegue facilmente, só com muita luta e nós não sabemos até que ponto vai essa luta, não é? Já agora, diz. Eu ia lhe perguntar se lhe parece que estamos a caminhar para uma coisa melhor, mas para menos pessoas. Como se fosse melhor, mas para pouca gente. Isso é um bocadinho retrocesso, não é? Está claro, realmente vamos... Isso foi o que aconteceu na Idade Média, não sei como é, não é? Claro, melhor, mas para menos pessoas? Para quem lá isso? Pois é. Porque, como dizia, este avanço na ciência, na tecnologia, de facto, há qualquer coisa que se anuncia de muito redentor, mas a impressão que o futuro nos cria é de que para a grande massa da comunidade vai ser uma desgraça, por isso não vai ser bom para toda a gente, vai ser bom eventualmente para uma certa elite. Também pensa assim? Eu acho mais ou menos isso, sim, acho que é terrível. Não é? E o que me apaixona é sempre os que estão por baixo, não é? Nunca são os que sobem. Não é? Os que sobem não me interessam nada ou interessam muito pouco, não é? De maneira que em casos excepcionais são pessoas interessantes, mas em casos excepcionais, não é? Os que estão por baixo é que me interessam sempre. Walter, interessa-me explorar um pouco aquilo que tu acabas de dizer. Porquê é que tens essa visão tão catastrofista do futuro?
É porque eu fico com a sensação de que as coisas estão a ser preparadas para muito pouca gente e por isso estamos a entrar numa euforia do privado, digamos assim, em que de facto os grandes avanços que a humanidade inteira patrocina vão chegar apenas a poucos e por isso há uma triagem. E parece-me que este que é o grande século do desafio, é o século do desafio da água, por exemplo, que nós neste momento ainda não temos muito bem consciência do que isso é, mas prepara-se para os anos 40, os anos 50, chegarem as grandes secas e a grande falta de água potável. Parece-me que é um século que alguma inteligência financeira está a ser usada para escolher os que depois vão beber e os que vão por simplesmente morrer à sede. Bem, temos aqui alguém que foi assistindo a tudo isto, ao progresso. Aliás, lembro-me que quando foi justamente para o Estoril não era o Estoril de agora. Era um Estoril sem a modernidade que hoje podemos verificar, não é? Vi isso alguns numa entrevista sua. Cruzeiro Seixas, uma pergunta que me parece essencial. Fala muito pouco de religião. Fala muito pouco de religião. Aliás, acho que não ouvi uma única vez a falar de religião. Eu já falei tanto, acho que eu falei já? mais. Para dizer mal. Pois o Papa não é falar de religião, pois não é? Falar do Papa não é falar de religião. É outra coisa, é outra história de negócios. Mas é uma coisa que eu não sinto nenhum sentido religioso em mim, sabe? Realmente, se a religião é qualquer coisa que tem a ver com a liberdade, naturalmente ela está incluída na minha percentagem de liberdade. Não é? Se não é nesse sentido, não vejo onde a meter. Não é? E a religião é uma coisa que me parece ultrapassada, claro, tirando o meu chapéu e fazendo todas as vénias possíveis e imaginárias àquilo que é a grande obra da arte, não é? Que foi sempre durante os séculos e séculos e séculos realmente o traço da religião, não é? A pintura, a arquitetura, etc, durante séculos e séculos, eles fizeram coisas admiráveis, não é? Acha que foi uma geração de ouro e irrepetível? Acha que nessa altura, por exemplo, quando fala muito da década de 20 e 30, em que diz que despontavam muitos valores, que esses valores não são comparáveis, por exemplo, com o tempo atual? Eu acho justamente que nós estamos a atravessar um tempo, não agora, possivelmente nestes anos, mas desde a Guerra de 14, que estamos a atravessar um tempo extraordinário de gente genial, verdadeiramente genial, que está claro, a gente do Dada, na Alemanha, né? O Picasso, né? Era gente realmente que extravasa em genialidade, né? E depois toda a gente do surrealismo, não é? Toda essa gente são inúmeros pintores, não é? Extraordinários, não é? Com obras verdadeiramente geniais e que nós devemos muito se usarmos se soubermos usar e ver com atenção o que significa a obra deles. Já agora, e a nova geração de escritores, entre os quais está incluído o Walter Ugumem? Não tem paciência para os ler. Achas mesmo que ele teria paciência para os ler? Não sei, não faço ideia. Eu ia-lhe perguntar, dentre esses nomes que estava a citar, estava à espera que pudesse dizer o de Miró. Eu tenho muito carinho pelo Miró. O que é que o mestre pensa sobre o Joan Miró? Sim, quer dizer, eu quando diz o Picasso, está no fundo a incluí-lo. O Picasso, o Miró seria, acho que é uns anos mais novo que o Picasso, 2 anos ou 3 ou 4, não é? É um pintor enorme e se é possível, não é? Menos clássico que o Miró, não é? Menos clássico que o Picasso, não é? O Picasso sabia desenhar, fazer pintura clássica, não é? Se quisesse, não é? O Miró era a liberdade tão absoluta quanto é possível seguir, talvez, não é? Eu tenho uma admiração enorme. Essa exposição que as pessoas aqui diziam que era fraca, não sei o que mais, quer dizer, era uma exposição altamente tocante, não é? Não sei se ainda está no Palácio da Ajuda. Não é? Creio que agora saiu e vai ser mostrada talvez em Espanha.
Mas depois volta para o Porto. Aliás, foi este homem que tratou, parece, para... Ele organizou, o Carlos Cabral Nunes organizou a petição que fez aí barulho para que os quadros ficassem, exatamente, ficassem na posse do país. Olhem, deixa-me só dizer, já agora a esse propósito, que estamos quase a acabar esta entrevista. Quero fazer poucas perguntas que me parecem essenciais. Vamos dar ainda uma volta por esta exposição. Relembrar a todos que estamos a entrevistar o mestre Cruzeiro Seixas, com a colaboração indispensável, estou a adorar, devo confessar, estar a entrevistar isto com o Walter Ugumem, que é uma espécie de falso segundo convidado, mas que se junta a esta exposição que vai estar aqui em Alfama, na Galeria Parva, até o dia 16 de junho. É uma oportunidade única para perceberem o que é que Cruzeiro Seixas e Walter Ugumem fizeram a quatro mãos. E o que é certo é que, como se fosse uma obra de piano, a verdade é que eles fizeram... Quantos quadros aqui estão? Quantas obras? Bem, eu sei que desenhos colaborativos estão 6, depois desenhos só meus estão 14 e creio que do mestres estarão umas 16 obras, talvez pouco mais, ou 18 obras. Tu disseste logo que quando vês que o mestre Cruzeiro Seixas toca... Sem mestre. Que fica logo diferente, vi-te a analisar isso. Não podes imaginar o pasmo que eu senti ao ver os meus desenhos tão singelos transformados pelo mestre Cruzeiro Seixas, porque de facto eu senti que estava a trocar notas do Monopólio por notas verdadeiras, por dinheiro verdadeiro do Banco Central Europeu. Não. E por isso há um enriquecimento, há uma potenciação do que é um gesto muito pobre da minha parte, há uma potenciação que o mestre faz que de facto é embasbacante e é de uma grandeza incrível. Walter, mas ninguém sabia que tu desenhavas. Como é que conseguiste esconder isto durante tanto tempo? Enfim, porque eu nunca me convenci que desenho o suficiente para mostrar ou para fazer disso algo comunicante com os outros. Então desenho sobretudo para mim. Os meus desenhos estavam em minha casa e normalmente os meus amigos que frequentam a minha casa pediam-nos e eu oferecia. Era assim como... Era assim que acontecia até agora. E desta vez... Um dia podemos fazer também. Exato. Olha, estás convidado para uma coisa magnífica. Uma coisa que tenho que lhe perguntar. Durante a sua vida, que tem sido bastante extensa, houve alguma coisa que tivesse ficado com pena de não ter feito? Alguma coisa que não tenha realizado e que sente... Não. É um bocadinho... obriga-me a falar de coisas particulares, não é? Muito adoro. E há coisas particulares que eu tenho muita pena de não terem andado para adiante, não é? Umas por culpa minha, outras por culpa de intervenções que houve, etc. Mas realmente há certas frustrações desse género, não é? Acho que toda a gente as tem, não é? Entre todas as coisas que fui lendo, há uma delas que eu transcrevi e que tem a ver com a homossexualidade. A da altura disse: a homossexualidade foi sempre uma forma de liberdade contra a sociedade organizada. A minha grande porta para a liberdade. Pois eu digo uma coisa muito desagradável para a maior parte das pessoas, mas acho que homossexuais são todos. Não é? Toda a gente, de uma maneira geral, teve experiências homossexuais, cala, tem medo, não é? Era tempo das pessoas deixarem de ter medo, não é? E realmente, por mim, não tenho nada a esconder. Porquê é que eu hei de esconder? Não tenho nada a esconder. Não é? Noutro tempo, no tempo do Salazar, essas coisas eram perigosas, podiam levar à cadeia, não sei o que mais. Agora um bocadinho menos, não é? Mas mesmo levando à cadeia valia a pena correr o risco, quase sempre, não é? Porque não há nada, a satisfação enorme, a verdadeira liberdade é nós dizermos aquilo que se passa em nós, não é? E descobrirmos através disso os outros, porque é através de nós que nós descobrimos os outros, não é? E vice-versa também, não é? Walter, concordas? Sim, obviamente, e eu que como tantos cornetos de morango, por isso sei o que é dizer-nos respeito a todos. Acho, sobretudo, que precisamos de chegar a um tempo de um relaxamento ou de uma desimportância do género, como se o género fosse performático e dissesse respeito ao exercício de cada um, e isso não tem
não tem qualquer relevância para o cômputo da sociedade, ou seja, para o que é uma sociedade. A atitude do mestre Cruzeiro Seixas é muito rica e vem de muito antes até de se poderem dizer as coisas, e por isso é de facto fertilizante nesse sentido. Estamos quase a acabar a entrevista, mas ainda assim, curiosamente, sei também que teve uma avó brasileira que utilizava muito o gerúndio, não é? Estou fazendo, estou chegando. Eu não conheço. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Mas mal me lembro da minha avó. Mas chegou a ir ao Brasil ou não? Chegou a ir ao Brasil? Mesmo? Não foi. Gostava muito de ir. Não foi ao Brasil, nunca? A minha avó veio com 5 anos do Brasil. Com 15 anos. Está bem, mas por ter vindo do Brasil nunca. Isso não quer dizer que não pudesse ter ido durante a sua vida ao Brasil. Não teve essa oportunidade de ir ao Brasil? Não. Porque não gosta de viajar, é por causa disso? Não, eu gostaria muito de ir, mas não se ofereceu a oportunidade, ou eu não soube cavar nesse sentido, não é? Porque realmente eu não sou muito de pedinchar, detesto pedir, não é? E oferecer também as pessoas pouco oferecem, não é? De maneira que fui sempre frustrado nesse sentido e agora já não se põe a questão, não é? Mas realmente o Brasil é apaixonante. Não é? O Walter Ugumem é um deus no Brasil e na Islândia. No Brasil coloca toda a gente a chorar, não é? Bem, na Islândia também, basicamente. E a imaginação, como seria bonito se nós realmente conseguíssemos fazer uma ligação entre o Brasil e este bocadinho de Europa que é Portugal, não é? Isso é um sonho meu. Dos tais sonhos muito cor-de-rosa, né? Naturalmente. Já agora, antes que isto acabe, porquê que Paula Rego diz que foi Cruzeiro Seixas que a descobriu? Porque é verdade. Quer dizer, eu vi coisas dela e gostei imenso e convidei a ir para a Galeria São Amed, que eu dirigia nessa ocasião. Aliás, a Galeria São Amed que dirigia na altura do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Com o 25 de Abril todas as galerias fecharam. Tudo. Não é? Muito esquisito, mas foi verdade. Não é? Porquê? Não sei. Não é? Quer dizer, foi uma coisa... No 25 de Abril as galerias acabaram. Todas fecharam, não é? Curioso, não é? Estamos a gravar no dia 25 de Abril numa galeria, que é a Galeria Perf, e estamos a acabar de ouvir uma declaração de Cruzeiro Seixas sobre esse 25 de Abril. É muito esquisito, não é? Mas até galerias fortíssimas, como era, por exemplo, a 111 do Brito, não é? E que tinha dinheiro, que tinha tinha o pomar, tinha tudo isso, não é? E realmente o Brito fez imensas diligências para que eu trabalhasse com ele, não é? Para me roubar a São Amed, não é? E eu nunca quis. Não seria pelo medo de ostentar objetos que de alguma forma são caros e podia parecer ofender a essa massa que ascendia com a conquista da democracia, esses pobres que finalmente se viam livres e talvez ofendidos pelas elites? Ali na São Amédio tinha uma coisa, sabe, é que realmente eu acho que uma galeria não é uma drogaria, não é? As drogarias vendem sapatos, vendem parafusos, vendem não sei o que mais, não é? E realmente uma galeria não pode vender tudo. Uma galeria tem que ter uma linha intelectual. Se não tem uma linha intelectual, não é uma galeria, é uma drogaria, não é? E as galerias em Portugal funcionam como drogarias. Vendem tudo, não é? E bate à porta com um quadro baixo do braço, põe aí, não sei o que mais, está, e pronto, não é? E na São Amed, a minha linha foi sempre a do surrealismo, ou muito próxima do surrealismo. Eu expus, por exemplo, o Grupo Cobra, não é? Era uma gente que, de certa maneira, tinha a simpatia do Breton, não eram surrealistas, mas tinham a simpatia do Breton. Com o Alain Sims, com tudo aquilo. Imagina a galeria que é tão grande, toda com quadros daquela gente. Não é? Foi uma exposição que nem a Gulbenkian fez ainda. Não é? Agora não me lembro, não, eu estou a ficar muito esquecido. Tá? Tem 97 anos, sabe isso, não é? Poliakov também expus Poliakov, etc. E aquele grande poeta que agora não me lembro o nome dele. E isso foi um tempo realmente muito encantador para mim, apaixonante, não é? Com a Paula Rego, fiz exposições da Paula Rego, levei para a São Amed o Cesarino, levei o Mário Botas, descobri o Mário Botas, fez lá as primeiras exposições. Não é? Conheceu o marido da Paula Rego? Conheceu o marido da Paula Rego?
era tão bom pintor como ela, sabe? Muito bom pintor, não é? Dávamos muito, íamos almoçar muitas vezes juntos, etc. Não é? Aliás, havia quem dissesse que a Paula Rego muitas vezes pegava na roupa dele e fazia obras com a roupa dele. A tal ponto que ele dizia que muitas vezes não tinha roupa porque a Paula Rego usava para fazer as obras dele. A Paula Rego era uma menina rica. Não é? A Paula Rego dizia uma coisa engraçada, que era... Sabe o que é que eu gostava quando era miúda? Era de me sentar na cama, chamar as criadas todas, pôr as criadas sentadas no chão e dizia: meninas, contem as suas vidas. Meninas, contem-nos as suas vidas. Isto é uma definição da Paula Rego, não é? E é muito isto, ela continua hoje ainda a ser isto. Está claro, passada por Inglaterra durante anos e anos e anos. Ela é mais inglesa hoje que portuguesa, não é? Mas realmente... A obra dela mudou, no seu entender? Muito, muito, muito. Não é? E eu acho que piorou. Aquelas figuras mais ou menos abjetas que ela faz, não é? Eu gostava mais quando ela fazia justamente uma coisa que o Vico era o marido, não é? E o Vico dizia que eu vou às gavetas à procura da minha roupa e não encontro roupa, porque ela colava tudo nas telas e pintava por cima. Era a história que eu estava a contar há pouco. Não é? E eram coisas espantosas, não é? Há um quadro inesquecível que era Os Cães de Barcelona, não é? E que era um quadro inesquecível. Não é? Estava em casa para ir continuar, em casa de jantar, e quando lá ia jantar, o quadro estava bem de frente de mim, era uma coisa maravilhosa. Não é? A Paula Rego é uma grande pintora, é uma pintora universal, não é? Claro. Não tem nada de português, não é? De universal, não é? E depois havia o Arial, que era... Não se fez ainda justiça com o Arial, mas o Arial realmente era um homem mauzinho, de gancho, não é? Mas com uma cultura, com uma sensibilidade realmente apaixonantes, é sério. Estamos quase a acabar o programa, temos que nos levantar para ver as vossas obras. Uma última pergunta, uma pergunta genérica. Mestre Cruzeiro Seixas, é a última vez que uso mestre, é só porque é a última pergunta. O que é que a vida lhe ensinou? O que é que a vida lhe ensinou? A vida ensinou-me, é uma coisa que eu não quereria dizer, mas é verdade, a estar um bocadinho triste. Não é? A lentidão com que as coisas andam, as maldadezinhas das pessoas, não é? E realmente são um quadro diário que entristece muito, não é? Nós podíamos estar numa espécie de paraíso, porque o homem foi feito para isso, não é? Se olharmos para as árvores, se olharmos para as plantas, claro que estão a devorar umas às outras também, não é? Mas no entanto, sabem aproveitar o tema em questão, são verdes, são vermelhas, e realmente o homem... Há uma grande dificuldade em nos entendermos uns com os outros, não é? Acho que é uma pena, não é? Estamos à beira, estamos na fronteira de realmente ser felizes e não somos, não é? A felicidade também tem muitas interpretações, claro. Para uns a felicidade será uma coisa, para outros será outra completamente diferente, não é? Claro. Cruzeiro Seixas, convidado de hoje. Eu ia fazer aquela proposta que era darmos uma volta, mas Cruzeiro Seixas tem 97 anos, não o vamos obrigar agora a dar aqui uma volta, mas tu podes fazer uma descrição daqui, não é? Mais ou menos. Para as pessoas que nos estão a ouvir, relembro que estamos a entrevistar Cruzeiro Seixas e Walter Ugumem, que foi uma espécie de co-entrevistador, aliás, como se percebeu durante este programa, e com todo sentido. Queres fazer aqui uma análise de Walter? O que é que se pode dizer? Pois olha, a galeria, a maneira como as pessoas vão encontrar a exposição, se quiserem vir ver, a galeria está cheia de trabalhos em mistura e por isso vemos uma obra do Cruzeiro Seixas, uma obra minha, uma obra colaborativa, por isso estão montados os quadros, ou estão expostos os quadros como se houvesse uma comunicação entre eles e como se houvesse uma transfusão de coisas entre eles. Não há. E eu diria que há, sabe porquê, mestre? Porque aquilo que eu faço, se consigo fazer, é absolutamente inspirado em si.
E por isso é como se fosse os meus desenhos, é como se fossem gestos infantis de alguém que nasce no seu próprio desenho. É como se eu tivesse nascido num quadro seu e quisesse muito chegar à possibilidade de mostrar isso. E por isso os meus desenhos são toscas aspirações de chegar um bocadinho perto. Isso seria ao que é o mais mundo verdade dele. se o meu amigo tivesse feito depois. Mas começou, ele é que começou a fazer desenhos e depois eu é que intervi. É verdade que os desenhos colaborativos começaram comigo e depois continuaram com ele, mas tudo o que eu sei e tudo o que eu fiz antes de o mestre intervir já era uma forma de estar consigo. Moça, vocês são extraordinários. Eu quero-vos agradecer aos dois, mestre Cruzeiro Seixas, por ter dado esta entrevista, dar-lhes parabéns pela idade que têm e pela vitalidade que demonstra na forma como pensa e como nos deu esta entrevista. Esta cabeça magnífica. Como o senhor, ou como menino, ou como rapazinho, realmente apetece fazer entrevistas. Vamos ficar sempre a fazer entrevistas. Cruzeiro Seixas e Walter Ugumem, convidados de hoje da Provaral. Há que dizer que esta exposição está patente aqui nas Galerias PERV até o dia 16 de junho, com a curadoria de Carlos Cabral Nunes. Bom dia, 1 de maio.